E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Chozuka e hoje eu vou explicar um pouco para vocês como é que foi o processo de criação da nossa ideia para o trabalho de Pitfaitos do professor Anderson, que é a República Nacional do Compartilhamento. Então, eu queria deixar claro que eu usei o método de pesquisa, o método de criação, desculpa, do Bruno Munari, que é o do livro Das Coisas Nascem Coisas, que ele trabalha sobre, em partes, ele divide a sua ideia em partes e começa desde o problema até a solução dele. Então, no meio a gente pode ter a definição do problema, coleta de dados, análise de dados, insights, conceito, contexto, enfim. É bem legal porque ele faz o criativo racionalizar o processo de criação dele. O nosso problema era como estimular a juventude a aderir à economia do compartilhamento. A gente teve várias ideias em relação a isso, tanto que essa ideia da República que a gente está usando, ela foi a nossa segunda ideia. Depois eu conto um pouquinho mais para vocês sobre a primeira ideia. Mas sobre a segunda ideia, a definição do problema dentro desse contexto era um projeto que deveria atingir a 100 mil pessoas com o objetivo de estimular um público jovem de universitários entre 18 a 30 anos a aderir à economia do compartilhamento. Aí um dos nossos problemas seria a divulgação e como fazer essas pessoas a usarem de forma aplicada no dia a dia delas isso. Na coleta de dados a gente teve a aula do professor Anderson, no qual ele passou como, por exemplo, a Red Bull e mostrou que ela não vende só um produto e sim um conceito, tanto que eles se uniram a uma empresa de esportes radicais e conseguiram fazer um trabalho relacionar o produto deles com por exemplo, paraquedismo ou asa delta, algo assim. E falou também do Spotify, do Uber, do Netflix, enfim, uma série de inovações. Aí o nosso insight foi que a partir dos dados coletados do programa composto, a gente pensou de que forma a gente poderia proporcionar uma experiência de vivência proveitosa em relação à economia do compartilhamento e de que forma ela poderia ser aplicada no dia a dia dos colaboradores. A gente relacionou a nossa pesquisa também com a Casa dos Ólons, que é o primeiro laboratório de permacultura urbana da América Latina. E o principal objetivo deles é multiplicar o conhecimento e a aplicação dos princípios da permacultura e bioconstrução nas cidades do Brasil, que é, ou seja, basicamente uma casa totalmente sustentável, onde eles procuram cada vez mais compartilhar e evitar o excesso, no caso, o consumismo desenfreado. Antes, a gente levou a nossa ideia para um lado de movimentos sociais. Então, a primeira ideia ela era como um Pokémon Go, só que de eventos de causas sociais. Por exemplo, a princípio, a ideia era juntar vários projetos sociais em uma página de internet. Aí as pessoas poderiam doar ou participar desse projeto e quem se interessasse receberiam esse token depois do cadastro para ser usado como chaveiro ou qualquer outro tipo de acessório. Aí, ao andar pelas ruas, e-mails seriam recebidos pela pessoa conforme o token recebesse sinais de empresas apoiadoras dos projetos. Ou seja, por exemplo, se eu entrasse numa farmácia, é, eles iam. Eu ia poder ver se eles têm essa marca, o logo do nosso projeto, e a gente já ia saber que lá apoia, e isso a gente poderia trocar por pontos, como viagens e tal. E como a gente achou que era uma ideia muito elaborada demais e que a gente ficou muito furos nela, a gente acabou mudando para essa república inspirada na Casa dos Olons. E a gente também pensou que, como nós, todos do grupo, somos universitários, a gente pensou nesse problema que a gente tem em relação a achar, na hora de achar uma moradia, que lugar é mais em conta, que lugar é mais barato. E a gente também escolheu os universitários porque a gente pensa que eles são um público que, como eles estão em desenvolvimento ainda, eles ainda estão numa fase muito experimental e mais aberto às coisas, a gente achou que esse público seria ideal, ao invés de, por exemplo, pessoas de 40, 50 anos que já têm a cabeça muito formada e é mais difícil mudar porque viveu uma vida toda de uma forma, sabe? E foi basicamente isso que a gente pensou e o nosso processo de criação. A gente pesquisou bastante em relação ao tema, a gente teve vários problemas para achar um lugar e
pensar em todas as coisas que poderiam colaborar para essa ser uma experiência totalmente aplicada. A gente teve que unir vários elementos, como o lugar de troca, de revitalização. Antes a gente tinha pensado em um brechó, mas a gente mudou porque o brechó seria uma coisa paga. Então você ainda assim estaria consumindo e tendo que trabalhar e gastar esse dinheiro, sabe? Dentro de uma outra coisa. E a ideia era só troca, era compartilhar. Então a gente acabou mudando do brechó para um ambiente de trocas. Mas é basicamente isso. E eu espero que vocês gostem e votem na nossa ideia. E muito obrigada e tchau.